Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Sam. Hoje eu tô com uma aula um pouco diferente para falar para vocês. A gente vai falar sobre uma osteotomia zigomática, que é uma parte complementar da cirurgia ortognática. Essa osteotomia eu aprendi um pouco sobre ela na época que eu estive na Bélgica, então se você quiser entender um pouquinho mais, fica até o final que você vai aprender nesse vídeo. Bom, mais uma vez eu queria pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, isso vai ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente vai tentar fazer com que esse canal atinja mais cirurgiões ou aspirantes à cirurgia bucomaxilofacial para que eles possam, aprender um pouco mais sobre esse universo da cirurgia ortognática e os outros assuntos que também estão pertinentes aqui no canal. Beleza? Então, eu sou o Maurício Demétrio, sou cirurgião bucomaxilo, sou radiologista e vou estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre osteotomia zigomática. Onde que a osteotomia zigomática ela nasceu, né? Eu vou separar essa aula baseado um pouco na filosofia do Simon Sinek. Eu vou tentar botar para vocês, antes da gente chegar no porquê, o que é, como a gente faz, e aí a gente vai chegar no porquê da história, certo? Então, o que é a osteotomia zigomática? Ela nasceu lá em 1995, no departamento onde eu fiz o meu fellowship, que foi em Bruges, na Bélgica. Nasceu com o professor Maurice Mommaerts, que hoje atua em Bruxelas, na Bélgica, não atua mais em Bruges, tá? Ele publicou um artigo na qual a gente fazia uma osteotomia, que ele coloca aqui como uma osteotomia do tipo sanduíche no zigoma, na qual ela funcionava como se fosse um galho verde. A região do arco zigomático aqui, ela ficava presa, aderida à base do crânio, e a osteotomia ela é uma osteotomia angulada aqui, onde você passava até próximo do infraorbitário e depois caminhava até aqui a região da fossa temporal, tá? Então aqui tem toda a descrição da técnica. No artigo ele coloca aonde você tem que fazer os cortes, uma vertical e uma horizontal, para que você possa fazer com que elas se encontrem e essa região da maçã do rosto ela possa expandir e contrair, a depender do caso do paciente. Então pacientes que têm geralmente uma hipoplasia maxilar muito acentuada, principalmente aqueles pacientes que são dólicocefálicos, eles têm uma hipoplasia malar associada. Casos de síndrome de Binder e outros tipos de paciente também têm esse mesmo tipo de alteração. Já aquelas faces muito fortes, com o zigoma muito marcado, vou dar um exemplo. A Angelina Jolie, por exemplo, naquele filme que ela fez, A Malévola, tinha a maçã do rosto muito marcada. Pacientes que têm esse tipo de alteração, lógico que ali era maquiagem, Mas pacientes com esse tipo de alteração, a gente pode fazer, ao invés de fazer a expansão do arco zigomático, você pode fazer a contração. Aí, ao invés de você fazer uma única vertical, a gente faz duas para fazer a remoção dessa fatia e o arco zigomático entrar. Então, as duas modalidades elas são bem claras e fáceis de serem executadas. Aqui nesse crânio, eu vou mostrar para vocês como que basicamente funciona. Inicialmente, depois que você já fez a tua osteotomia Lefort 1, já fixou, você pode fazer um corte vertical, tá? A gente vai já falar sobre a extensão desse corte. Quanto mais próximo ali da região medial, mais longa fica a osteotomia e mais projeção anteroposterior você ganha. Quanto mais lateral ela fica, menos projeção anteroposterior você ganha e mais volume lateral você consegue obter. E depois você vai unir com uma outra osteotomia que vai até a região temporal, tá? Dessa forma, o arco zigomático ele vai ficar funcionando como se fosse um galho verde, tá? Para que você possa ter movimentos de expansão ou de contração, como mostra esse vídeo aqui, que vai passar agora para vocês. Lógico que isso aqui é parte de uma simulação tridimensional e vai depender, lógico, de cada caso, nem sempre o paciente ele expande da mesma maneira. Aqui já é um artigo que foi publicado em 2002, alguns anos depois, já com uma série de casos dele, ele mostrando que essa osteotomia malar você consegue ganhar tanto no sentido anteroposterior como no sentido lateral-lateral, que era um dos questionamentos muito grandes na época, tá? Aqui mostra todo o percurso que o arco zigomático ele faz em pontos, tá? Nesse gráfico, e mostra quantos milímetros você consegue ganhar. Bom, agora eu vou explicar para vocês com dois vídeos curtos a diferença entre uma short split e uma long split nessa osteotomia de arco zigomático, tá? Acompanhe esses dois vídeos para vocês entenderem melhor. Na short split, você vai ter uma osteotomia mais reduzida, na qual você não traz até a região anterior. Como esse arco ele vai abrir em leque, ele vai abrir fazendo uma angulação, como o teu segmento ele está menor, a angulação para a direção anteroposterior ela é mais curta. E aí você não consegue tanta projeção anterior.
Para os pacientes com hipoplasia malar muito severa, que você quer ganhar, principalmente nessa região aqui subpupilar, você tem que fazer essa osteotomia mais longa, até bem próximo mesmo do infraorbitário, lógico que sem lesar o nervo e com uma margem de segurança. Mas quanto mais anterior você conseguir, maior vai ser o braço de giro desse arco zigomático e mais projeção anteroposterior você consegue. Aqui já um vídeo da long split, né, que é quando você faz ela mais longa, né, você vê que quando o arco ele movimenta, você consegue ganhar uma projeção anteroposterior totalmente diferente, né, do caso da short split, como eu falei antes. Agora, a gente precisa entender um pouco de como a gente faz isso, tá? Aqui eu vou passar algumas fotos rápidas de cirurgia, mostrando uma maxila fixada, com a segmentação do arco zigomático já fixada, depois uma redução, né? Então você pode fazer essa osteotomia para expandir o arco ou para reduzir, as duas são viáveis e as duas podem ser feitas pelo próprio acesso da Leforon. Aqui o início horizontal da osteotomia, já vindo lá da região temporal, unindo com uma vertical para que você possa delimitar. Depois disso a gente faz uma estabilização desse arco, sempre o tempo todo jogando esse arco zigomático para a região mais superior para manter contato da projeção de volume na região malar e a fixação com uma placa, né, do sistema 2.0 aqui rígida. Basta um furo para cada lado, não tem muita força no local, você não tem diferente de uma sagittal, de uma Leforon, que você depende da força mastigatória. Aqui não tem muita musculatura incidindo no local e você consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila. Agora, a gente precisa entender o porquê. E para a gente entender o porquê, eu acho que a melhor forma é tentar apresentar casos clínicos, né? E de uma forma como você possa fazer. Bom, pessoal, agora a gente vai tentar entender um porquê da gente fazer essa osteotomia zigomática. Vamos lá, vamos passar alguns casos clínicos para que possa elucidar isso para vocês e aí depois eu vou passar um caso mesmo, passo a passo que a gente fez e a osteotomia ficou com um resultado muito legal, tá? Primeiro motivo de que seria bem pertinente incluir essa tua osteotomia zigomática no teu arsenal cirúrgico. Você consegue fazer ela pelo mesmo acesso da Leforon, então isso acaba sendo mais prático. Uma osteotomia que é fácil de ser executada, uma osteotomia previsível, tá? E ela traz um resultado permanente, é diferente de, por exemplo, um preenchimento ou alguma coisa nesse sentido. Então você consegue dar projeção nessa região ou remover essa projeção caso esteja em excesso de uma maneira fácil, previsível, né? E pelo mesmo acesso cirúrgico que tu já faz a tua cirurgia ortognática. Então é sempre bom você ter isso no seu arsenal como uma arma, né, para entregar um resultado melhor para o teu paciente. Dentro da avaliação clínica, o que a gente tem que levar em consideração? Você precisa visualizar toda essa região lateral da face, que vai desde a região aqui final da sobrancelha até ela sumir na região aqui do contorno, tá? Essa região ela precisa estar projetada. E em alguns pacientes, por exemplo, principalmente nos dólicos, essa região ela é mais afinada. E no paciente mais braque, essa região ela é mais alargada. Por quê? Porque há uma diferença no volume, né, da maçã do rosto no local. Então a gente precisa levar isso em consideração antes de propor para o paciente fazer uma osteotomia desse tipo ou não, tá? Sempre bom a gente não confundir, por exemplo, com um excessinho de bochecha que o paciente pode ter, tá? Isso tem que ser levado em consideração. Se o paciente tem que fazer, por exemplo, uma indicação de uma bichectomia ou tem uma indicação de um avanço mandibular porque tem muito tecido mole acumulado no local, isso tem que ser levado em consideração antes de você propor uma osteotomia zigomática, tá? Lógico, tomar cuidado com aqueles casos em que você tem uma hiperplasia de masseter associada ou alguma outra alteração que possa mascarar a quantidade de projeção que você tem na região zigomática. Então, um paciente que tem um ângulo muito marcado, às vezes ele pode trazer essa percepção errônea para o teu diagnóstico. Numa vista de perfil, a gente precisa avaliar esse triângulo da face que a gente tem aqui, localizado próximo da maçã do rosto. Você vai avaliar desde o ponto subpupilar, passando até a região paranasal, até a base ali do arco zigomático, para que você possa ter um tridimensionamento dessa área facial. Ali, você vai avaliar essa projeção. Geralmente, né, o paciente que precisa de mais avanço, ele vai ter esclera do olho aparecendo e essa região muito pobre, né? Aqui tem um artigo que foi publicado pela Universidade de Torino, na Itália, que realmente ele fez uma avaliação muito legal. Ele pegou pacientes pré e pós dessa osteotomia zigomática e avaliou a repercussão disso em estereofotogrametria.
né? Dessa forma você conseguia quantificar em volume quanto que você ganhava, né, na região do zígio, que foi a área que ele especificou. E realmente ele mostra que o ganho ele é muito acentuado nessa região de projeção, né, desse terço médio da face. Então, para completar essa aula, eu vou trazer o caso de uma paciente, é uma paciente de classe 3 que foi procurar a gente, né? Essa paciente, quando foi procurar, ela já vinha de outros locais onde tinham falado para ela sobre compensação ortodôntica, que ela já era uma moça bonita, e ela tinha queixa de que o rosto dela era muito alongado. Então, em primeira avaliação, a gente pediu uma documentação geral, tá aqui as fotos para vocês, dizendo que é uma paciente que ela tinha quase que uma classe 1 do lado esquerdo e uma classe 3 bem forte do lado direito, né, uma contração de arco, e realmente a gente precisava de um tratamento ortocirúrgico, né, com o envolvimento aí tanto num preparo pré-operatório para cirurgia ortognática, né, como continuação do tratamento ortocirúrgico. Então ela preparou ortodonticamente, esse processo ele levou 6 meses, descompensou a mordida que ela tinha, a classe 3 realmente apareceu. E do ponto de vista de face, a gente olha uma paciente que tem uma assimetria leve com o lado esquerdo ligeiramente mais baixo do que o direito. A gente consegue observar bem isso nessa foto de sorriso. A gente vê que a paranasal da paciente realmente ela falta preenchimento, tá? Ela tem um mento muito alongado, então você vê que o comprimento facial dela é exagerado. Você tem uma paciente literalmente com uma face muito longa, o que a gente chama é o típico paciente dólico cefálico, né? Numa vista de perfil, a gente vê a ausência de projeção anteroposterior da maxila, ou seja, precisa de um avanço de terço médio no local. A região do mento, ela realmente, o terço inferior ele está muito aumentado, a gente precisava equilibrar. E uma paciente que a gente decidiu por tratar com uma cirurgia ortognática associada à osteotomia zigomática. Quando você vai para essa foto axial, você vê a quantidade de projeção anteroposterior que a gente precisa no terço médio do paciente e a gente não tem, né? E talvez, se você só fizesse a Lefort 1, mesmo que fazendo uma rotação horária ou uma osteotomia mais alta, talvez você não conseguisse o resultado que a gente teve para essa paciente, tá? Então, resumindo, o que a gente optou por fazer para ela? Fazer uma osteotomia zigomática com uma long split até a região que a gente pudesse entregar mais avanço anteroposterior, redução vertical do mento, tá? Avanço de maxila, uma rotação anti-horária de mandíbula para quebrar um pouco esse ângulo que era muito marcado, tá? E uma projeção melhor de face. Nesse caso, a gente pré-dobrou todas as placas para tentar otimizar o momento cirúrgico, então a gente imprimiu todos os protótipos antes. Para você que já assistiu nossas aulas aí sobre o planejamento virtual, sabe do que eu estou falando. Então, a gente fez todo o planejamento virtual e botou para impressão somente os gaps das osteotomias. Isso é um negócio muito interessante para a gente pré-dobrar, né, o material de fixação. Depois a gente mandou isso para o hospital. Quando chegou lá no momento cirúrgico, basicamente a placa já está pré-dobrada, você só vai encaixar, igual vocês estão olhando nesse vídeo. Então torna o trabalho muito mais fácil, né, e mais ágil durante o momento cirúrgico. E a osteotomia ela seguiu conforme manda o artigo do professor Momaerts. A gente fez uma osteotomia vertical inicial, depois uma osteotomia horizontal tendenciando a região temporal e abriu esse zigoma, né, de maneira suave e sempre mantendo contato na região mais superior para volumizar essa região malar. Então aqui vocês conseguem ver a mobilização desse complexo zigomático. E depois da mobilização do complexo, né, já com a maxila fixada, a gente vai lá e coloca uma plaquinha, tá? Um furo para cada lado para estabilizar esse zigoma na posição. Aqui o aspecto da tomografia pós-operatória da paciente. Então a gente teve, lógico, a redução do mento, a osteotomia sagital, a maxila feita. Nesse caso a gente fez a inversão, né, dos L's para que eles ficassem para dentro e facilitar um pouco, né, o que a gente precisava fazer, tá? 4 meses depois, essa paciente ela removeu o aparelho ortodôntico. Aqui está o aspecto oclusal dela, tá? Com uma mordida bem estável. E aqui a gente tem o resultado do ponto de vista de face, né?
Olhem como a gente conseguiu ganhar a região paranasal, mas a gente também conseguiu ganhar um pouquinho mais acima, na região subpupilar. A sensação que passa é que até a olheira da paciente melhorou, né? Então, uma projeção maxilar adequada, com um contorno de rosto, né? Uma mandíbula adequada, uma curvatura de sorriso muito boa, um sorriso muito bonito, nivelado. Do ponto de vista de perfil, a gente conseguiu um ganho expressivo nessa região da malar, né, da maçã do rosto. A projeção de maxila fez com que avançasse também a espinha nasal, tornando a base aqui do nariz um pouco mais retificada, né, deu um aspecto mais harmônico para a face. A redução vertical do mento ajuda também, né, na diminuição da altura facial. E aqui umas fotos dela numa vista 3/4, frontal sorrindo. Aqui marcando o perfil, a gente vê a quantidade de projeção, né, que a gente teve do perfil facial. Aqui as fotos dela 3/4, para vocês verem como ficou bem marcado o contorno do malar, né, e como deu uma projeção realmente que deu um realce maior ainda no resultado de face que essa paciente merecia. E aqui algumas fotos de estúdio da paciente já depois, pós-operatório, todo o tratamento finalizado em torno de 10 meses de tratamento. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, foi uma aula para a gente explicar um pouco sobre o funcionamento da osteotomia zigomática. Acho que super vale a pena você ter isso no seu arsenal, tá? Se você tiver interesse em aprender mais sobre esse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, que a gente está sempre soltando bastante vídeo sobre a área da cirurgia ortognática, sobre a área da cirurgia maxilofacial, tá? O Grupo SAM é um grupo voltado para a cirurgia e a gente está cada vez mais envolvido nessa parte de ensino para vocês. Se você tiver interesse, a gente tem um curso de análise facial, um curso de planejamento virtual que também tem aqui por disponibilidade no canal. Basta você entrar em contato com a gente, tá? Estamos aqui sempre à disposição. Foi um prazer e até a próxima.